Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje, nosso último assunto, na verdade, mas como eu havia falado, a gente vai fragmentar esse conteúdo em 2 aulas, pelo menos. Vai ser uma aula relacionada a um assunto que norteia algo que acho que acredito que vocês já tiveram contato durante alguma outra experiência no ensino médio, por exemplo, que seria a estereoquímica. Então, existe uma grande importância associada à estereoquímica, principalmente na nossa área, porque quando a gente fala sobre a ação de um fármaco, essa ação ela se dá do modo mais específico possível, ou essa seria a utopia em relação à ação farmacológica de uma molécula bioativa. Então, para poder um fármaco ele exercer uma ação, digamos assim, mais específica, mais seletiva frente a um receptor, esse encaixe do fármaco frente ao receptor, ele tem que se dar de uma maneira mais específica também, tem que se dar de uma maneira muito mais complementar. E a estrutura desse fármaco, ela diz muito de como que vai ser esse encaixe, como vai ser essa complementariedade em relação ao receptor farmacológico. Então, a disposição espacial desses átomos ou desses grupos que compõem essa molécula, ela interfere muito como esse encaixe ele vai ser dado. E a esse modo como os átomos eles se arranjam, diferentemente ou igualmente, quem vem a estudar seria a estereoquímica, certo? Então, nós vamos falar sobre a estereoquímica hoje, que é um ramo basicamente da isomeria, que eu acho que esse sim seria uma palavra no qual vocês já estão mais habituados ou já ouviram falar durante a vivência de vocês. Então, quando a gente fala sobre isômeros inicialmente, para poder a gente chegar no nosso objetivo de hoje, o termo isômero, ele provém, quando a gente vai fazer a segregação da palavra, ela é de origem grega, e a segregação isos e meros significa constituído das mesmas partes. Então, a definição genérica que a gente consegue evidenciar para a isomeria, para isômeros, seriam compostos que são quimicamente diferentes, mas que eles possuem a mesma fórmula molecular. Então, esse seria o primeiro ponto da gente fixar uma ideia para a aula de hoje. Então, estereoisômeros, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje, são isômeros. E o que são isômeros? São compostos, moléculas que são diferentes, mas que elas possuem a mesma fórmula molecular. Dentro da isomeria, a gente consegue segregar, consegue dividir em 2 ramos. Os isômeros constitucionais e os estereoisômeros. Qual que é a diferença básica entre a isomeria constitucional e a estereoisomeria? Quando falamos sobre a isomeria constitucional, a gente fala sobre moléculas que contêm a mesma fórmula molecular, mas esses átomos têm conectividades diferentes. Então, a gente vai observar, vai dar 2 exemplos daqui a pouquinho, que quando a gente fala sobre 2 substâncias que são quimicamente diferentes, que possuem a mesma fórmula molecular, mas que a conectividade dos átomos ela é diferente, a gente fala sobre isômeros constitucionais. Já se a conectividade ela for a mesma, mas esses isômeros eles diferirem em relação ao arranjo espacial dos átomos, a gente vai falar sobre estereoisômeros. Então, tanto isômeros constitucionais quanto estereoisômeros são substâncias isoméricas, ou seja, eles possuem a mesma fórmula molecular. No entanto, o que vem a diferir basicamente um isômero constitucional de um estereoisômero seria a conectividade desses átomos. No isômero constitucional, os isômeros eles não possuem a mesma conectividade, os átomos eles não estão conectados da mesma forma para poder formar essas 2 moléculas distintas. Já nos estereoisômeros, sim, a gente tem essa mesma conectividade, porém eles vão modificar em relação ao seu arranjo espacial. Dentro da estereoisomeria, a gente consegue ainda fazer mais uma divisão, que é para poder a gente chegar no que diz respeito especificamente à nossa aula. Dentro da estereoisomeria, que são isômeros, são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mesma conectividade, porém diferem no arranjo espacial, a gente subdivide essa estereoisomeria em enantiomeria e diastereoisomeria.
Então, a gente tem, dentre os estereoisômeros, uma subclassificação que são os enantiômeros e os diastereoisômeros. Ambos, enantiômeros e diastereoisômeros, possuem a mesma fórmula molecular, pois eles são isômeros, possuem a mesma conectividade e diferem no arranjo espacial. Mas qual que é a diferença, basicamente, entre um enantiômero e entre um diastereoisômero? Um enantiômero, ele vai se apresentar, basicamente, a princípio, aos pares, e esses pares a gente vai falar que uma molécula vai ser a imagem especular da outra, ou seja, se eu traçasse um espelho imaginário entre duas moléculas que têm esse tipo de isomeria, são enantiômeros entre si, uma vai ser a imagem refletida no espelho da outra, o que a gente chama dentro da química de imagem especular. Imagem especular é a sua imagem no espelho. Então, um enantiômero seria a imagem especular do outro. Mas como é que eles constituem moléculas diferentes se um é a imagem especular do outro? Quando a gente tenta sobrepor essas duas moléculas, elas não são sobreponíveis. Então, enantiômeros são isômeros, ou seja, são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, são estereoisômeros, ou seja, elas possuem a mesma conectividade e diferem no arranjo espacial. Dentro dessa mesma conectividade, diferentes arranjos espaciais, a gente tem, para a enantiomeria, uma relação entre moléculas que são imagem especular uma da outra, porém, essas imagens, essa imagem e essa substância real, elas não conseguem se sobrepor. Então, a gente fala que enantiômeros são estereoisômeros, que são imagens especulares um dos outros, porém, elas não são sobreponíveis. Quando essa relação de imagem especular ela não existir, a gente chama esses dois estereoisômeros de diastereoisômeros. Então, basicamente, a nossa aula de hoje ela vai se concentrar na enantiomeria e na diastereoisomeria, uma vez que vamos estudar a estereoisomeria na nossa aula de hoje. Só para poder a gente pontuar o que seria a isomeria constitucional, a gente tem aqui dois exemplos, olha, a gente tem um metoximetano e a gente tem um etanol. E essas duas moléculas, se a gente for observar, elas têm a mesma fórmula molecular. Aqui, ó, tem um CH3, aqui eu tenho um CH3. Aqui eu tenho um CH3. Aqui eu não encontro esse CH3 diretamente, mas eu encontro aqui, ó, um CH2 e um hidrogênio, que daria o CH3. E posteriormente a gente tem um átomo de oxigênio. Então, ambos os compostos, eles possuem, ó, eles são pertencentes a classes químicas dentre as funções orgânicas distintas, diferentes. Aqui a gente tem um éter, um metoximetano, e aqui a gente tem um etanol. E se a gente for observar, a gente tem conectividades diferentes. A gente tem aqui ó, um carbono ligado a 3 hidrogênios. A conectividade aqui está igual. Mas a gente tem um carbono diretamente ligado a um oxigênio. Aqui a gente tem um carbono ligado a um oxigênio, mas esse oxigênio está ligado a um hidrogênio, coisa que aqui no metoximetano não existe. Então, quando a gente tem compostos que possuem a mesma fórmula molecular, que é o caso dessas duas moléculas aqui representadas, porém elas vão diferir em relação à sua constituição, à sua conectividade, a gente fala sobre isômeros constitucionais. Aí, para vocês só relembrarem, os isômeros constitucionais, eles se subdividem, por exemplo, em isômeros de cadeia, em isômeros de posição ou em isômeros de função, que é o que está aqui representado. O que seria uma isomeria de função? São isômeros, moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, porém eles vão diferir na conectividade e na função orgânica. Aqui a gente tem um éter e aqui a gente tem um álcool. O que seria um isômero de posição? Seria onde uma ramificação ou uma funcionalidade ela vai diferir em relação à posição um do outro. Por exemplo, o 2-propanol e o 1-propanol. São moléculas que vão possuir conectividades diferentes em relação à posição de um grupo funcional, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação. E ao isômero de cadeia, a gente pode ter, por exemplo, um ciclo e a gente ter uma molécula de cadeia aberta. Então, elas vão diferir em relação ao modo como é que essa cadeia ela vai estar sendo apresentada, ou uma cadeia ramificada, uma cadeia normal. Então, aquelas classificações em relação à cadeia vão também constituir um tipo de isomeria que a gente chama de isomeria de cadeia. Mas como não interessa essa parte para a gente na aula de hoje,
Eu citei aqui apenas um exemplo só para poder a gente ver que a gente tem a mesma fórmula molecular e diferentes conectividades caracterizando a isomeria constitucional, certo? Dentro desses isômeros constitucionais, como as moléculas elas são quimicamente de fato diferentes, a gente também vai ter propriedades físicas que são diferentes. Já os estereoisômeros, como a gente falou já no slide anterior, são substâncias que possuem a mesma conectividade atômica, ou seja, os átomos eles estão conectados da mesma forma, porém eles vão diferir em relação ao seu arranjo espacial. Se vocês observarem, ó, esse CH3 está ligado a um carbono de uma dupla insaturação. Esse CH3 está ligado a um carbono de uma dupla insaturação. O hidrogênio está ligado a um carbono da insaturação, da mesma forma como aqui também está. E para o outro lado da molécula é a mesma coisa. O carbono do CH3 está ligado a um carbono da insaturação. O CH3 está ligado a um carbono da insaturação. O hidrogênio está ligado a um carbono da insaturação, assim como esse hidrogênio aqui também está. Só que essa ligação pi aqui, ó, ela, para poder a gente determinar a nomenclatura completa dessas moléculas que possuem esse tipo de isomeria, elas podem ser traçadas aqui uma linha imaginária em torno da ligação pi, da ligação dupla. E a gente vai observar, olha, que os grupos iguais, eles vão estar do mesmo lado do plano. Então, imaginem aí que eu tenho uma linha traçando essa insaturação. Tracei aqui, ó, a dupla ligação. Os grupos iguais aqui, no caso, ou o CH3 ou os hidrogênios, eles estão em lados diferentes quando eu comparo com o transbuteno. Aqui eles estão do mesmo lado e aqui eles estão em lados opostos. Então, esse arranjo espacial diferente para moléculas que possuem a mesma conectividade, eu chamo de estereoisomeria. Esse tipo de estereoisomeria aqui vai ser uma estereoisomeria específica, vai ser a diastereoisomeria, mas a gente vai estudar isso somente depois, tá? Deixa eu ver aqui, liberar alguém. Certo? Para começar a nossa aula, efetivamente, vamos falar sobre a enantiomeria. Então, qualquer objeto, a gente está se referindo a moléculas porque é o nosso interesse, mas não somente moléculas possuem essa relação de enantiomeria. Qualquer coisa que vocês imaginarem que possam ser vistos em um espelho, ele vai possuir uma imagem especular. Então, se vocês colocarem assim, as duas mãos de vocês, uma na frente da outra, e traçarem imaginariamente um espelho no meio das duas mãos de vocês, vocês vão ver que a sua mão direita, ela é a imagem especular da esquerda ou vice-versa. A sua mão esquerda, ela vai ser a imagem especular da sua mão direita. Então, vocês conseguem observar que há uma correlação entre todos os seus dedos, caracterizando uma relação de imagem-objeto ou de imagem-objeto. Tanto faz. Qualquer uma das duas satisfaz essa relação. Só que se vocês tentarem sobrepor a mão de vocês uma das outras, vocês não vão conseguir. Então, uma mão não é sobreponível à outra. Aí você pode dizer, eu consigo sobrepor. Isso não é sobreposição, você está emparelhando as suas mãos. Sobreposição é elas serem colocadas diante do mesmo lado. Então, aqui, ó, palmas para baixo. Se você tentar aproximar as mãos uma das outras, você não vai observar complementariedade em relação às suas mãos. Então, a gente diz que nossa mão direita, ela é imagem especular da nossa mão esquerda, ou vice-versa, nossa mão esquerda, ela é imagem do objeto, no caso, a mão direita, porém, essas relações entre imagem e objeto, elas não conseguem se sobrepor. Então, aqui a gente vai ter um par de enantiômeros, porque nossas mãos possuem a mesma conectividade no que de átomos, porque nós somos formados de tecido, tecidos são formados de moléculas, moléculas são formadas de átomos. Então, a gente vai ter a mesma constituição nas duas mãos. Se essas duas mãos ela tem uma relação entre imagem e objeto, ou seja, uma é a imagem especular da outra, porém não conseguem se sobrepor, nossas mãos consistem de um par de enantiômeros. Esses objetos, assim como as mãos, que não são sobreponíveis com suas imagens especulares, eles são chamados de quirais.
Então, qualquer objeto que possua uma imagem especular e que essa imagem não consiga se sobrepor ao objeto real, a gente fala que existe uma relação de quiralidade em relação a esse objeto. E a palavra quiral, ela vem do grego keir, que significa mão. Então, o primeiro achado em relação a essa relação de enantiomeria, de quiralidade, se deu a partir das mãos. Então, a palavra quiral, ela deriva dessa observação que foi feita entre as mãos, que elas consistem de uma relação de imagem especular uma da outra, porém elas não conseguem se sobrepor. Todos os objetos que são tridimensionais, que podem ter uma representação tridimensional, eles podem ser classificados como quirais ou aquirais, certo? Aí aqui a gente tem, 3 exemplos, e eu trouxe esses exemplos aqui representados para vocês observarem um pouco mais claramente. A gente teve nossa aula de hidrocarbonetos lá no início do curso, e a gente visualizou que os hidrocarbonetos eles podem ser classificados como sendo alcanos, alcenos e alcínios. E a gente visualizou que, basicamente, o alcano seria aquele hidrocarboneto onde todos os carbonos estão hidrolizados em sp3, certo? A gente falou sobre isso lá na nossa primeira aula de funções orgânicas. Não necessariamente somente os alcanos, a gente pode ter um alceno que tenha um carbono hibridizado em sp3 a princípio. Então, onde observarmos um carbono hibridizado em sp3, a gente vai ver um arranjo desse tipo daqui em relação ao carbono central que está hibridizado em sp3. Alguém poderia me relembrar qual que são as características desses átomos que possuem o estado de hibridização em sp3, a exemplo do carbono? Qual que é a característica desse estado de hibridização? Em relação à angulação, em relação à geometria, por exemplo. Quem me lembra? Quem me lembra? Carbonos hibridizados em sp3, eles vão possuir uma angulação entre os orbitais hibridizados de aproximadamente 109 graus, 109,5 graus, e um arranjo entre esses orbitais, entre os átomos que estão presentes na formação dessas ligações com esses orbitais hibridizados em sp3, seria um arranjo tetraédrico. E a gente visualizou que um arranjo tetraédrico seria um arranjo tridimensional, onde na representação química desse arranjo tetraédrico a gente vai ter pelo menos 2 ligações que estão no plano. Aqui eu posso elencar qualquer uma dessas 4 ligações para estar no plano, mas eu vou selecionar 2 ligações. Então imaginem vocês que aqui tem um plano, certo? Então essa ligação em verde aqui vai estar no plano e essa ligação em branco também vai estar no plano. Mas se vocês observarem, essa ligação daqui ela vai estar para vocês saindo do plano e essa ligação para vocês ela vai estar entrando no plano. O que interessa saber é que tanto essa quanto essa são ligações que estão fora do plano. Então, de um carbono hibridizado em sp3, tá dando para poder ver a imagem, o objeto completo aí, né? Esse carbono aqui hibridizado em sp3, todo átomo hibridizado em sp3, ele vai possuir 2 ligações que estão no plano e 2 ligações que estão fora do plano. Uma entrando no plano e a outra saindo do plano. E essas representações, essas ligações que são representadas dentro e fora do plano, elas têm uma notação dentro da química orgânica que seria essa daqui, ó. Quando a cunha está cheia, ou seja, está completamente achurada, essa ligação daqui ela indica que está sendo saída do plano, como a gente já comentou também lá na aula de hibridização. Já essa cunha tracejada indica que essa ligação está entrando no plano, perdão. Essa daqui está entrando no plano, a tracejada, e a cunha cheia ela está saindo do plano. Então é como se esse hidrogênio daqui, ó, esse hidrogênio daqui da cunha achurada estivesse indo ao seu encontro. Fosse esse átomo daqui de hidrogênio, está indo de encontro a você. Já esse hidrogênio daqui, ó, é como se ele estivesse entrando no plano. Ou seja, para vocês seria esse hidrogênio daqui, que
que estaria entrando no plano. Para mim, esse aqui estaria saindo do plano, né? Mas para vocês que estão visualizando daí, é como se ele estivesse saindo do plano. Já essas duas linhas aqui, que não sofreram modificação, daquela forma como a gente está habituado a escrever as cadeias carbônicas, seriam ligações que estão no plano. Então, ligações no plano são as linhas normais e as linhas diferentes, completamente cheia a cunha ou uma cunha tracejada, indicam ligações que estão fora do plano. A cunha cheia está saindo do plano e a cunha tracejada, ela está entrando no plano. Sabendo disso, a gente tem duas moléculas. Vamos considerar que elas são duas moléculas diferentes e aqui a gente tem um espelho imaginário. Então, vocês vão estar visualizando isso daqui. Acho que assim vai ficar melhor. Vocês vão estar visualizando isso daqui, ó. Centralmente eu estou segurando o átomo de carbono e vocês estão visualizando aqui, ó, no meio dessa representação como se tivesse um espelho. Tá dando para poder visualizar aí? Digam somente se dá para visualizar a figura inteira. Dá, não dá? Sim. Pronto. Vocês conseguem ver, ó, que esses átomos em verde, eles são imagem especular um do outro. A gente está conseguindo visualizar aqui, ó, que esses dois átomos de hidrogênio, eles possuem sua imagem especular. Esses dois átomos de hidrogênio possuem sua imagem especular. E esses dois átomos de hidrogênio daqui também possuem a sua imagem especular. Só que se eu pegar esse objeto, vamos supor que esse aqui é o objeto real, e esse daqui que é a sua imagem e tentar sobrepor, elas se sobrepõem completamente. Então, existe uma relação de imagem especular um do outro, porém, essa imagem e esse objeto, ou o que for, o que vocês selecionarem para poder ser imagem e objeto, eles conseguem se sobrepor, ou seja, eles são sobreponíveis. Se existir essa relação de imagem e objeto, um foi imagem especular do outro, porém, isso conseguir se sobrepor um ao outro, essa molécula ela não vai ser classificada como sendo uma molécula quiral. Porque o que é quiral? Seria aquela relação que a gente falou agora há pouco das mãos, onde a gente tem uma relação de imagem especular, onde não conseguimos sobrepor a imagem do seu objeto. Então, para essas duas estruturas aqui, ó, a gente tem uma relação de imagem. Se vocês traçarem aqui um objeto, vai haver correspondência, olha. Esse hidrogênio ele corresponde a esse daqui, ó, notem que ele está na mesma direção, no mesmo sentido. Esse aqui que está saindo também tem a sua relação ó, com o que está saindo, e esse que está entrando mais distante do espelho também se encontra aqui, ó, do outro lado mais distante do espelho. Porém, quando eu tento sobrepor a imagem e o objeto, elas se sobrepõem completamente. E essa sobreposição indica que essas moléculas elas são aquirais. Aí aqui abaixo a gente tem um outro exemplo. Notem que aqui a gente tinha 3 hidrogênios e um átomo X qualquer. E aqui a gente tem agora, olha, 2 hidrogênios, o átomo X e um átomo Y. Então, um dos hidrogênios aqui ele foi substituído por um átomo Y. Qualquer um dos 3, tá? Não importa qual que foi. Aí a gente tem essa outra estrutura daqui. O átomo Y aqui eu representei por uma bolinha amarela. Eu devia ter colocado um azul só para poder ficar mais próximo do que a gente está ilustrando aqui, mas não tem problema. Acho que dá para poder até visualizar de uma outra forma que a gente consegue fixar ainda mais a ideia. Então, a gente também consegue traçar aqui um espelho imaginário entre essas duas moléculas, onde esses dois átomos aqui em amarelo, ó, eles conseguem visualizar a sua imagem no espelho. Esses dois aqui ó, também conseguem visualizar a imagem no espelho. Esses dois de trás também. E esses em verde também conseguem visualizar a sua imagem no espelho. Então, aqui a gente tem uma relação perfeita entre um objeto e a sua imagem especular. Porém, mais uma vez, em qualquer uma das posições que eu tentar, olha, as moléculas elas vão se sobrepor. Elas têm ó, um encaixe perfeito, ó, verde com verde, branco com branco, branco com branco e amarelo com amarelo. Então, a gente também tem uma relação aqui ó, de imagem especular um do outro em qualquer posição que eu colocar. Ó. Se eu segurar aqui pelo branco em cima, a gente tem uma relação de imagem-objeto. Quando a gente vai sobrepor, elas são sobreponíveis. Espera aí. Elas são sobreponíveis. Se eu segurar aqui agora pelo amarelo,
elas são sobreponíveis. Então, em qualquer hipótese que eu pegar essas duas moléculas aqui, ó, que são imagens especular uma da outra, elas vão encontrar essa sobreponilidade. Então, elas vão conseguir se sobrepor entre si, caracterizando essas moléculas também como sendo moléculas aquirais. Já num terceiro exemplo, se eu pego essas duas moléculas aqui agora, notem que eu tenho aqui centralmente o carbono tetraédrico e mais um hidrogênio foi substituído por um outro grupo. Aqui eu chamei de grupo Z, um grupo Z aleatório. Então, eu tenho aqui ó, duas moléculas, que essas duas moléculas, se eu traçar aqui um espelho, elas têm a sua imagem sendo refletida do outro lado do espelho. Então, aqui, ó, esse átomo em verde está próximo desse átomo em verde. Esses dois átomos em branco também possuem sua imagem especular. Esses dois átomos em azul também possuem sua imagem especular. E esses dois átomos em vermelho também possuem a sua imagem especular. Porém, quando eu vou tentar sobrepor essa imagem desse objeto real, notem que sempre em dois pontos a gente vai conseguir tocar. Aqui, no caso, eu toquei no vermelho e toquei no azul. Eles dois se coincidem. Mas aqui atrás, olha, o verde ele não coincide com o branco e o branco ele não coincide com o verde. Ou seja, essas duas moléculas aqui, elas possuem uma relação de imagem especular, uma por sobre a outra, mas eu não consigo fazer a sobreposição dessas duas moléculas entre si. Notem aqui que eu já coloquei ela de uma outra forma, que eu tentei agrupar o vermelho e o azul, o branco, porém o verde e o azul, eles não conseguem se sobrepor umas às outras. Então, quando a gente tiver uma relação de imagem especular uma da outra, porém que a gente não consiga sobrepor a imagem do objeto em qualquer uma dessas posições, notem aqui ó, que eu já coloquei de uma outra forma. O branco coincide, o verde coincide, porém o azul e o vermelho não coincidem, e o azul e o vermelho não coincidem. Quando não houver essa capacidade de sobreposição total entre os átomos, entre os grupos de átomos, a gente diz que essa molécula ela vai ser quiral. Então, a gente notou que quando a gente tem aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio, essa sobreponilidade ela existe. A molécula é, por exemplo, nesse caso, a quiral. Quando a gente tem a troca de um dos hidrogênios por um grupo Y, sobrou ainda 2 hidrogênios, ainda continua a possibilidade delas se sobrepor entre si, então a gente continua caracterizando essas moléculas como sendo aquirais. Já quando a gente tiver 4 grupos, aqui foram 4 átomos, 4 cores, distintos entre si, 2 sempre vão se coincidir. Da imagem e o objeto, 2 sempre vão se coincidir. Deixa eu colocar aqui agora. Aqui no caso, ó, coincidiu o branco, coincidiu o azul. Porém, o verde e o vermelho não, o verde e o vermelho não. Quando tiver esses 4 grupos distintos, a gente vai ter uma relação também de imagem especular, porque tudo possui imagem no espelho. O que vai dizer se é sobreponível ou não seria como esses grupos eles estão rearranjados. Então, quando a gente não tiver essa sobreponibilidade, a gente classifica a molécula como sendo quiral. Então, um enantiômero é uma molécula quiral. Para poder eu classificar essa molécula como sendo quiral, ela tem que ter uma imagem especular, ela tem que ter a mesma conectividade, ela tem que ter a mesma fórmula molecular, obviamente. Então, mesma fórmula molecular, isomeria. Mesma conectividade diferente arranjo espacial, estereoisomeria. E enantiomeria, especificamente, imagem especular um do outro, porém essa imagem, esse objeto, elas não conseguem se sobrepor. Então, essas moléculas vão passar a ser chamadas de enantiômeros. E os enantiômeros, eles têm quiralidade. As moléculas que não são idênticas às suas imagens especulares, elas são um tipo de isômeros denominados de enantiômeros, que do grego a palavra enantio significa oposto. Então, essas duas moléculas, elas são moléculas diferentes. Elas são moléculas que possuem a mesma conectividade, diferem no arranjo espacial, são a imagem especular uma da outra, porém elas não conseguem se sobrepor. Ou seja, isso é diferente disso. Essas duas moléculas, elas não são a mesma coisa, certo? A princípio, os enantiômeros, eles são o resultado da presença de um carbono tetraédrico.
E esse carbono tetraédrico ele está ligado a 4 substituintes diferentes. Não necessariamente precisam ser 4 átomos. Eu posso ter uma cadeia mais complexa e dentro dessa cadeia mais complexa eu conseguir identificar 4 substituintes, 4 grupos diferentes para esse carbono tetraédrico, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo. O ácido lático ele vai existir como um par de enantiômeros. A gente vai ter aqui, ó, vamos supor que esse aqui seria o objeto e aqui seria a sua imagem. Esse hidrogênio aqui no plano, ó, ele tem a sua imagem também no plano. Esse grupo ácido carboxílico, o grupo carboxila aqui, ó, C-OOH, ele também tem sua imagem, ó, notem que ele está próximo do espelho, próximo do espelho. Esse CH3 aqui que está saindo do plano, ele também tem a sua imagem aqui do outro lado, ó, saindo do plano. E essa hidroxila entrando no plano, ela também está aqui, ó, entrando no plano. Tentem vocês pegar essa imagem e sobrepor a esse objeto. Vocês vão evidenciar que não há como haver a sobreposição. Inicialmente, para poder vocês tentarem sobrepor essa imagem nesse objeto real, vocês vão ter que dar uma volta de 180 graus no plano. Porque se vocês observarem, ó, essas duas ligações aqui, elas estão para cima e para a esquerda. As duas ligações no plano aqui do objeto, elas estão para cima e para a direita. Então, vocês precisam pegar a imagem e fazer isso no plano. Em tudo que você faz isso no plano, você consegue coincidir essas duas ligações, hidrogênio com COOH. Porém, o giro que você deu no plano vai mudar a disposição espacial desses dois grupos aqui. O que estava saindo do plano, ele vai agora estar entrando no plano, e o que estava entrando no plano, ele vai estar saindo do plano. Então, você não vai conseguir mais sobrepor aqui as ligações complementares dentro do objeto. Vamos tentar ilustrar isso aqui. Eu tenho aqui, ó, uma relação de objeto e imagem. É igualzinho tá aqui. Deixa eu voltar. É igualzinho tá aqui. Não vamos colocar do jeito evidente que tá aqui. Assim. Assim. Pronto. Vocês estão vendo exatamente isso daí. O hidrogênio aqui, ó, seria o branco, no caso. Aí aqui eu tenho o OH, o CH3 e o ácido carboxílico. Eu tenho exatamente o ácido lático, vamos supor que esse aqui seria o objeto real e aqui seria a sua imagem. Então eu tenho uma relação aqui, ó, de imagem especular, onde esses dois grupos ácidos carboxílicos, eles têm a sua imagem aqui, ó, projetada no espelho mais próximo. Aqui eu tenho uma ligação no plano, aqui eu tenho uma ligação fora do plano, uma ligação no plano, uma ligação fora do plano. Então aqui elas são complementares, são complementares, são complementares, são complementares. Então eu tenho uma relação entre imagem e objeto, certo? Para poder, vamos supor que o exemplo que eu dei foi entre essas duas ligações aqui que estão no plano. Eu tenho uma ligação no plano dessa forma daqui, ó, para cima e para direita, e aqui eu tenho uma ligação para cima e para a esquerda. Para poder eu emparelhar essas duas ligações aqui, ó, eu vou ter que fazer isso na molécula. Eu vou ter que dar um giro de 180 graus no plano, certo? Só que em tudo que eu dou um giro de 180 graus no plano para poder encaixar o verde e o branco, vejam o que é que vai acontecer com o azul e o vermelho. Aqui na sua imagem, para vocês, o vermelho está saindo. Para mim, ele está entrando no plano. Mas não interessa no momento. O que eu quero que vocês vejam é que quando a gente for dar o giro de 180 graus, a gente vai mudar a orientação dos grupos que estão saindo e que estão entrando. Então, quando a gente der
um giro de 180 graus para poder tentarmos sobrepor duas ligações iguais aqui, o branco e o verde, vejam o que é que vai acontecer com o vermelho e com o azul. O vermelho aqui, ó, ele, para mim, está entrando no plano. Para vocês, ele está saindo do plano. Já o azul, para mim, ele está saindo do plano e para vocês, ele está entrando no plano. Vamos fixar da observação de vocês. Vocês conseguem visualizar o vermelho mais próximo de vocês saindo do plano. Então, é como se fosse a cunha toda cheia. Quando a gente muda, dá um giro de 180 graus para poder tentar encaixar com o objeto real, o que estava mais próximo de vocês agora está mais distante de vocês. Ou seja, isso aqui que estava saindo do plano, ele passa a estar agora a entrar no plano. E quando a gente vai tentar sobrepor, olha, não há um encaixe. Por isso que essa molécula daqui, do ácido lático, vamos supor que isso aqui fosse o objeto e aqui fosse sua imagem, a gente não consegue sobrepor essas imagem e objeto uma das outras. Então, a gente diz que o ácido lático ele é encontrado como sendo um par de enantiômeros. Um enantiômero vai ter uma característica e o outro vai ter outra característica. É o que acontece para o ácido lático em relação às suas propriedades, por exemplo. Ambos os enantiômeros, aqui o mais e o menos, a gente vai ver que existe uma outra nomenclatura, eles são encontrados no leite azedo. Porém, apenas o enantiômero menos do ácido lático, ele vai ser encontrado no tecido muscular. Então, a constituição desse outro tipo de enantiomeria, desse outro tipo de estereoisomeria, desse outro tipo de isomeria, ela vai ser suficientemente capaz de provocar um encontro diferente em tecidos diferentes ou em locais diferentes, a depender da sua constituição isomérica. E isso vem muito das suas características químicas, das suas propriedades químicas, que permitem ou não o encontro em alguns locais que são mais específicos. Então, aqui a gente conseguiu visualizar que o ácido lático ele pode ser encontrado em duas formas enantioméricas, uma vez que a sua imagem ela não consegue se sobrepor uma a outra, caracterizando o ácido lático como sendo uma molécula quiral. Uma outra forma de a gente observar se uma molécula é quiral ou não, além de observar se ela vai possuir 4 grupos distintos, 4 grupos diferentes ligados a um carbono tetraédrico, é observar se a molécula ela possui um plano de simetria. Então, se a molécula ela possuir esse plano de simetria em qualquer uma de suas conformações possíveis, a gente vai dizer que essa molécula é caracterizada como sendo uma molécula aquiral. Se vocês observarem aqui, eu ilustrei 2 objetos, uma borboleta e uma mão. A borboleta, ela contém aqui ó, exatamente um plano de simetria. Se eu traçar aqui, ó, nesse eixo, a borboleta, um lado vai ser exatamente igual ao outro. Então, quando a gente for idealizar para esse objeto a sua imagem especular, elas vão ser completamente sobreponíveis. Já a mão, olha, a gente não tem nenhum dos cortes que a gente fizer na nossa mão, a gente vai encontrar um plano de simetria. Nossa mão, por não conter um plano de simetria, ela é caracterizada como um objeto quiral. Aí aqui eu tenho 2 exemplos em relação a moléculas. Aqui a gente tem um ácido propanóico e aqui a gente tem um ácido lático. Se eu traçar aqui, ó, nesse eixo, um plano de simetria para o ácido propanóico, esse carbono daqui ele é um carbono tetraédrico, mas esse carbono aqui ele não é um carbono tetraédrico, ele é um carbono trigonal planar. Então essas ligações aqui elas vão estar no plano. Daqui a pouco eu mostro como é que estão essas ligações aqui no plano em um arranjo tridimensional. Se esse grupo aqui ele vai estar no plano, então eu não vou observar ele. Já esse carbono aqui que é tetraédrico, ele vai ter lá, ó, uma ligação que vai estar no plano junto com essa daqui, 2 ligações que estão fora do plano. Mas se eu traçar um plano de simetria, aqui eu vou ter 2 hidrogênios e aqui eu vou ter 2 hidrogênios igualmente. Então, o que vai ter de um lado da molécula vai ter exatamente do outro lado da molécula. Então, o ácido propanóico ele possui um eixo de simetria, ele possui um plano de simetria onde depois que eu
dividir essa molécula ao meio, independente do modo como eu venha dividir essa molécula ao meio, um lado vai ser exatamente igual ao outro. Então, para essa molécula, eu digo que a molécula ela é aquiral. Já para o ácido lático, considerando aqui a mesma coisa, a única diferença do ácido propanoico para o ácido lático é no carbono 2 desse ácido carboxílico, a troca de um hidrogênio por uma hidroxila. Essa hidroxila daqui ela vai fazer com que a molécula ela não venha a possuir mais um plano de simetria. Quando eu traço aqui um plano nesse eixo daqui da molécula, um lado da molécula não vai ser igual ao outro lado. Para moléculas que não venham a possuir esse plano de simetria, eu digo que ela é uma molécula quiral. Aí aqui eu tenho dois exemplos. O exemplo que eu dei aqui agora do ácido propanoico. Então aqui eu tenho o CH3, o CH2 e o grupo carboxila, que é o C-O-O-H. E se a gente observar aqui, nesse eixo, deixa eu tentar arranjar aqui melhor para vocês. Notem aqui esse eixo. Tenho aqui, o carbono da carbonila, sp2, então está tudo aqui no plano, E o carbono do CH3, um dos hidrogênios também está no plano junto com esse aqui. Só que quando eu traço esse eixo de simetria, fora do plano vão ficar esses 4 hidrogênios, CH2 e 2 hidrogênios do CH3. Então, quando eu traçar aqui esse plano de simetria, vai existir, de fato, o plano de simetria. Quando eu traçar um eixo aqui, a gente vai ver que um lado da molécula vai ser simétrico ao outro lado. Independente se está um para dentro e um para fora, o que eu encontrar de um lado da molécula vai estar exatamente do outro lado da molécula. Então, para essas moléculas que possuem um plano de simetria, eu digo que a molécula ela vai ser aquiral. Já para o ácido lático, se a gente observar aqui, a diferença entre o ácido propanoico e do ácido lático é que um dos hidrogênios do CH2 aqui, do carbono 2, o que era ácido propanoico, ele foi substituído por uma hidroxila. Então, olha, se eu traço aqui um eixo de simetria, vamos visualizar por outro ângulo agora, aqui eu tenho um grupo carboxila, aqui eu tenho um grupo CH3. Traçando um plano de simetria nesse eixo daqui, vocês conseguem visualizar que um lado da molécula não vai ser idêntico ao outro lado da molécula. Um lado aqui eu vou ter 2 hidrogênios e do outro lado eu vou ter um hidrogênio e uma hidroxila. Então, traçado o plano, eu não encontro simetria de um lado para o outro, eu digo que essa molécula ela não exibe um plano de simetria. Se ela não tem um plano de simetria, a molécula ela vai ser classificada como sendo uma molécula quiral. Então, o ácido lático, devido à ausência desse plano de simetria, ele vai ser classificado como sendo uma molécula quiral, e o ácido propanoico, devido à existência desse plano de simetria, ele vai ser caracterizado como sendo uma molécula aquiral, certo? Então, além de a gente encontrar 4 grupos idênticos, a gente consegue também exemplificar que uma molécula que possua um plano de simetria, ela vai ser uma molécula aquiral. Naqueles 2 exemplos, 2 modelos moleculares que eu dei para vocês, olha, a gente tem um carbono tetraédrico, 2 grupos diferentes, porém aqui a gente tem 2 grupos iguais. Onde é que estaria o plano de simetria nessa molécula daqui? Se vocês observarem, está aqui. Esse seria o plano de simetria. Tracei o plano de simetria, um lado da molécula vai ser exatamente igual ao outro lado da molécula. Se eles são iguais, a molécula ela vai ser aquiral, como a gente classificou ela anteriormente. Já para aquele modelozinho, olha, onde eu peguei com 3 grupos iguais e um apenas diferente, eu tenho a mesma relação de plano de simetria. Qualquer um desses hidrogênios, olha, quando eu combino com esse átomo em verde, ele pode ser o plano de simetria. Tracei aqui o plano de simetria, um lado da molécula é igual, é simétrico ao outro lado. Se ela contém um plano de simetria, essa molécula daqui ela é classificada como sendo aquiral. Deu para compreender? A estereoisomeria ela é um pouco difícil porque a gente tem que imaginar no papel um arranjo tridimensional. Aí a gente dá aula com os modelos tridimensionais, com os modelos moleculares, que é para poder tentar facilitar ainda mais o aprendizado. Tá dando para poder acompanhar? Sim. Tá. Ótimo. Então vamos lá começar um pouquinho a brincadeira, né? A gente já deu uma gama de informações de como é que vocês conseguem identificar uma molécula como sendo quiral ou não. E agora a gente vai iniciar
como a gente vem a nomear de uma forma mais completa aquilo que a gente já deu nome em relação às funções orgânicas. Quando a gente deu os exemplos das nomenclaturas, a gente não levava em consideração qual o isômero que a gente estava reportando naqueles exemplos. Mas a gente, para poder a nomenclatura ficar mais específica, porque as moléculas elas são específicas, a gente tem um sistema de nomenclatura específico para esses estereoisômeros. E para os enantiômeros não é diferente. A gente tem uma nomenclatura específica para esses enantiômeros também. Então, como a gente já tinha falado, ó, a causa mais comum da quiralidade, porém ela não é a única, é a presença de um átomo de carbono ligado a 4 grupos distintos. A esse átomo de carbono, que tem a ele ligado 4 grupos diferentes, a gente dá um nome a esse átomo de carbono. Ele é mais comumente chamado de centro de quiralidade. Porém, ele pode ser chamado de estereocentro, de centro assimétrico ou de centro estereogênico. Então, a depender da literatura que vocês vão estudar, o carbono quiral ele vai ser chamado muito mais comumente de centro de quiralidade. Porém, ele tem outros sinônimos no qual ele pode também ser mencionado, que seria o estereocentro, ou o centro assimétrico, ou o centro estereogênico. Mas, mais comumente, a gente vai chamar ele de centro de quiralidade ou de carbono quiral. Então, como é que a gente reconhece um centro de quiralidade a partir de uma molécula que ela está localizada assim, nessa forma de representação? Primeiro ponto que vocês devem levar em consideração é que carbonos, já que a gente vai estar evidenciando primeiro esse tipo de isomeria, esse tipo de estereoisomeria em átomos de carbono, a gente vai observar carbonos que estão ligados a 4 grupos diferentes. Então, descartem todos os grupos CH3 e todos os grupos CH2. Então, de todos os átomos de carbono aqui, ó, dos 10 átomos de carbono que constituem essa molécula, esse não é um estereocentro, por quê? Esse carbono aqui está ligado a 3 hidrogênios. E a gente acabou de visualizar, ó, que... Cadê o modelo? Carbono que está ligado a 3 grupos iguais, ele possui um plano de simetria. Possui o plano de simetria, ele não é quiral. Então, ele não é também um estereocentro. Então, esse CH3 ele não é, esse CH2 ele não é, por que ele não é? Porque ele se comporta igualzinho a esse daqui, ó. Tá sem um plano de simetria, um lado da molécula é simétrico ao outro. Então, esse carbono também ele não é quiral, ele também não constitui um centro de quiralidade. Então, esse CH2 aqui não é, esse CH2 aqui não é, e esse CH2 também não é. Esse CH2 não é, esse CH2 não é, esse CH2 não é, esse CH2 não é, e tampouco esse CH3 pelos mesmos motivos que a gente já visualizou anteriormente. Então, esses 9 átomos de carbono aqui, nenhum deles constitui um estereocentro, nenhum deles constitui um centro de quiralidade. Porém, se a gente for observar esse átomo de carbono daqui, ele está ligado a um carbono diretamente. A gente vai observar quem ele está ligado diretamente. Um CH2, um carbono, um bromo e um hidrogênio. A gente não está vendo o hidrogênio, mas a gente falou na nossa aula de representação de cadeias carbônicas que para uma cadeia carbônica, nessa forma de representação, o que a gente não consegue enxergar. E, a fim de completar a tetravalência do carbono, seria um átomo de hidrogênio. Então, aqui a gente tem um hidrogênio, um bromo e 2 átomos de carbono. Porém, esse carbono, ele não é igual a esse daqui. Ele pode ser igual nesse ponto, mas a gente tem que encontrar o primeiro ponto de diferença, caso esse ponto de diferença ele venha a existir. Então, a gente sempre vai observar as ligações que são vizinhas a esse carbono ou a esse átomo que esteja diretamente ligado ao centro de quiralidade. Então, a gente não vai entrar em detalhes agora, porque lá na hora da nomenclatura a gente vai conseguir distinguir as prioridades. Mas entendam que, a princípio, desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Desse lado aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Não diretamente pela quantidade, e sim também. Mas, se de um lado eu tenho 4 carbonos e do outro lado eu tenho 5, quer dizer que esse grupo ele não é igual a esse daqui. Então, a gente tem um grupo aqui que eu representei em azul,
Um grupo que eu representei em vermelho, um grupo que eu representei em verde, e o que está ausente aqui, ó, o hidrogênio aqui eu representei em preto. Então, esse carbono 5, ele tem 4 substituintes diferentes. E desses 4 substituintes diferentes, eu classifico esse átomo de carbono como sendo um centro de quiralidade. Dentro da possibilidade de eu evidenciar a enantiomeria para o 5-bromodecano, especificamente onde está o centro de quiralidade seria nesse carbono 5. Então, a gente consegue desenhar os 2 enantiômeros possíveis para essa estrutura. O enantiômero que seria, teoricamente, o seu objeto, e aquele que seria a sua imagem especular. Como é que a gente faz isso? Daqui a pouco a gente aprende. Para esses diferentes enantiômeros, a gente consegue atribuir a configuração. E o sistema de nomenclatura para a atribuição dessa configuração, desses estereoisômeros de uma forma geral, e, nesse caso aqui, dos enantiômeros, foram 3 químicos, chamados de Kahn, Gold e Prelog. Então, eles estabeleceram uma série de passos para poder a gente atribuir a nomenclatura de um estereoisômero. A gente vai visualizar que lá, quando a gente for falar sobre diastereoisômeros, para uma outra classe de moléculas, a gente vai ver diastereoisomeria hoje também, eu acho, os mesmos químicos fizeram a atribuição, mas aqui a gente vai ver como é que eles atribuíram um sistema de classificação, um sistema de nomenclaturas para identificar os enantiômeros diferentes. Como é que isso acontece? A primeira etapa desse sistema envolve a atribuição de prioridades. E essas prioridades elas vão ser dadas com base nos números atômicos. A depender de como vocês forem estudar, ou por onde vocês forem estudar, essas prioridades que são dadas para os átomos diretamente ligados ao centro de quiralidade, elas podem ser dadas por números ou por letras. Como a gente está falando sobre um carbono tetraédrico, de que contém 4 grupos diferentes, as prioridades elas vão ser dadas de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, ou de A a D, A, B, C, D. Mas, comumente, a gente evidencia nos livros que essas atribuições, que essas prioridades, elas são dadas por números, de 1 até 4, onde o átomo diretamente ligado ao centro de quiralidade, que possui um maior número atômico, ele vai ser designado como de maior prioridade, então a gente vai atribuir o número 1 para ele, vai ser a prioridade 1. E aquele átomo que tiver um menor número atômico, ele vai ser dado como sendo de menor prioridade, e a gente vai estabelecer o número 4 para ele. Se na literatura tiver letras, a maior prioridade vai ser A, e a menor prioridade vai ser D. Se for números, a maior 1 e a menor 4. Vale salientar mais uma vez que as prioridades elas são dadas para os átomos diretamente ligados ao centro de quiralidade. A gente não vai observar o conjunto de átomos, não vamos somar os átomos que envolvem o grupo que vai ter aquela prioridade, e sim quem é o átomo diretamente ligado ao centro. Aí aqui a gente tem um exemplo. Ó. Desses 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, esse não é quiral, porque esse aqui é um CH3. Esse não é quiral, esse não constitui um centro de quiralidade, perdão, porque é um CH2. E aqui é a mesma forma. Ó. Aqui é um CH2 e aqui é um CH3. Nenhum deles tem 4 grupos diferentes ou 4 átomos diferentes, então eu não consigo classificar ele como sendo um centro de quiralidade. Então, da molécula, se a molécula ela for quiral, se a molécula ela constituir de um par de enantiômeros, não vai ser aquele carbono responsável por essa enantiomeria, certo? Já aqui, ó, nesse carbono que eu identifiquei aqui, ó, eu consigo evidenciar que ele está ligado a um hidrogênio, a um átomo de cloro, a um grupo etox e a um grupo etil. Só que desses grupos etox e etil, eu vou observar quem está diretamente ligado. Então, diretamente ligado ao centro de quiralidade, você pode elencar já os átomos. Então, eu tenho hidrogênio, cloro, carbono e oxigênio. Para poder a gente fazer a atribuição da configuração através do sistema de Kahn, Gould e Prelog,
Geralmente, os números atômicos eles vão ser informados. Porém, não necessariamente ele precisa estar explicitado, porque a gente já vem construindo a química desde outras disciplinas anteriores. Mas não se preocupem que na hora da prova eu vou informar todos os números atômicos dos átomos que sejam necessários para poder fazer a resolução do problema. Então, ó, o cloro ele tem um número atômico de 17, o oxigênio ele tem um número atômico de 8, o carbono ele tem um número atômico de 6 e o hidrogênio ele tem um número atômico de 1. Então, sabendo quem está diretamente ligado, eu já posso fazer a atribuição dos grupos de prioridade, das ordens de prioridade. Aquele que possui um maior número atômico recebe o número de prioridade 1, então aqui no caso seria o cloro, e aquele átomo que possui o menor número atômico, ele recebe a prioridade 4. Então, a primeira coisa é saber quem é a maior e quem é a menor. Depois a gente nomeia, ou numera, o 2 e o 3, o prioridade 2 e prioridade 3. Aqui no caso eu tenho um carbono que tem número atômico de 6 e um oxigênio que tem um número atômico de 8. Será assim, ó, o oxigênio é a prioridade 2 e esse carbono daqui seria a prioridade 3. Descobriu quem são as prioridades, a atribuição de quem são as prioridades, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo vai ser, vamos pegar, na verdade, o grupo 4, a prioridade 4, e vamos deixá-lo mais distante de você enquanto observador. Então, nessa forma de representação tridimensional, é mais comum que a gente veja que o grupo 4, para poder a gente fazer a atribuição da nomenclatura do sistema Kahn-Gold-Pelog, necessariamente o grupo 4 tem que estar na cunha tracejada. Naquela representação, se a gente pegar aqui anteriormente, ó, eu desenhei o carbono do centro de quiralidade exatamente igual, ó, 2 ligações no plano e 2 ligações fora do plano. Então, notem que eu coloquei aqui exatamente igual como está lá na representação. E das 2 ligações fora do plano, ó, a 4 vai estar saindo do plano e a 1 vai estar entrando no plano. A 4 saindo do plano, a 1 entrando no plano. E aqui eu repeti, a prioridade 3 e a 2. Sempre repliquem da mesma forma, porque senão vai dar erro em relação à atribuição dessa nomenclatura. Certo? Então, o segundo passo do sistema de nomeação desses químicos consiste em necessariamente deixar o grupo de menor prioridade, o grupo 4, que aqui nesse exemplo foi um átomo de hidrogênio, mais distante de você enquanto observador. Então, ele vai ter que estar sempre para trás do plano, ou seja, ele sempre vai ter que estar na linha tracejada. O que foi que eu fiz aqui? Eu dei um giro de 180 graus. Mas como é que foi esse giro que eu dei? Eu peguei a molécula que estava assim e girei ela assim. Porque o que eu quero fazer? Eu quero transferir esse grupo para trás. Como é que eu transfiro esse grupo para trás? Só eu pegar a molécula que estava nessa forma e girar ela para essa forma daqui. Aí o que estava na frente vai ficar agora atrás do plano. Então, quando eu dei esse giro, ó, não somente esses 2 grupos eles modificaram de posição. Notem que aqui ó, o 1 veio para frente e o 4 foi para trás, mas houve também alternância, olha, dos números 2 e 3, porque em tudo que eu fiz assim, o que estava do lado direito passou para o lado esquerdo e o que estava do lado esquerdo passou para o lado direito. Então, esse giro, vocês devem prestar atenção que quando a gente der o giro, a gente vai estar alternando também essas posições. O que foi que aconteceu aí, basicamente? O que é que eu tenho? Vamos supor que aqui for o meu plano, certo? Então, quando eu der o giro, o que é que vai estar acontecendo? Está assim, né? Deixa eu... vamos supor, aqui é o prioridade para vocês, né? Tá certo. Aqui seria o átomo de hidrogênio, aqui seria o átomo de cloro, né? Cloro, né? O átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Quando eu dou um giro de 180 graus para poder alterar a posição desses grupos, notem que eu alterei a ordem de quem está entrando e de quem está saindo do plano para esses 2 grupos aqui, mas eu também alterei desses 2 grupos que estavam aqui no plano, certo? Só que, para poder simplificar o processo, já que
pode ser que quando você fizer o giro no espaço, aqui é uma molécula que é relativamente simples, mas se for uma molécula que for estruturalmente complexa e você quiser fazer um giro no espaço, pode ser que você se perca. Então, além desse giro, você pode fazer duas trocas entre quaisquer dois grupos para poder essa molécula eu conseguir transferir o grupo. Por que isso acontece? Deixa eu pegar aqui quem seria exatamente a molécula. Pronto. Eu peguei aquele outro exemplo que consistia de um par de enantiômeros e fiz uma pequena modificação aqui agora e notem que elas são exatamente iguais, certo? O que é que você quer? Você quer mudar a posição nesse modelo de representação para poder obedecer ao critério que é estabelecido por Kahn-Gould e Prelog, que é o grupo de menor prioridade ficar atrás do plano, ficar na cunha tracejada. Mas quando você pode fazer essa alteração girando a molécula, você pode se perder. Uma alternativa para você não se perder é fazer duas trocas. Por que duas trocas? Porque se você fizer apenas uma troca, você está mudando a configuração daquela molécula. Vamos supor que a gente vai ver que o sistema de nomenclatura, ele vai ser, um enantiômero vai ser o R e o outro enantiômero ele vai ser o S. Se eu fizer apenas uma troca, eu inverto a configuração daquele isômero. Porém, se eu fizer duas trocas, eu retorno a molécula que era original. Então, tá aqui, ó, a molécula que é original, ela é idêntica, olha. Notem que há uma sobreposição. Então, essa molécula é essa daqui. Só para poder a gente mostrar que uma troca faz com que a configuração ela seja invertida e duas trocas faz com que ela volte à configuração inicial. Então, eu posso trocar qualquer um dos dois átomos. É interessante que a primeira troca ela seja para poder eu colocar o grupo de menor prioridade para trás. Então, quando vocês forem fazer as trocas, vocês façam exatamente isso. Inicialmente, vamos trocar aqui, ó, o branco com o verde. Gravem aí qual foi a troca que a gente fez, tá? Trocando o branco com o verde, vou pegar aqui a minha outra molécula agora. Peguei a molécula que era igual a essa daqui. Quando eu pego aquela molécula anterior e fiz uma troca, ela tem uma relação, ó, de imagem especular uma da outra, porém, eu não vou conseguir mais sobrepor ela. Então, aqui consistia um par de enantiômeros. Se eu pegar essa molécula que eu fiz uma troca e fizer mais uma troca entre qualquer dois grupos, eu vou voltar à configuração inicial do que ela era antes. Então, eu troquei o verde com o branco. Então, a segunda troca não pode ser do verde com o branco, senão eu vou voltar do mesmo jeito e não fiz a mudança que é necessária para poder deixar o grupo de menor prioridade para trás. Então, você pode trocar o verde com o azul, ou o verde com o vermelho, ou o azul com o vermelho. Qualquer um vai dar na mesma coisa. Vamos trocar o azul com o vermelho? Vermelho com o azul. Quando eu faço isso, olha, retorno à configuração inicial. Então, eu mostrei que apenas uma troca inverte a configuração, então eu mudo a configuração daquela molécula e duas trocas eu retorno à configuração que era inicial. Notem que foi exatamente isso que eu fiz aqui quando eu dei o giro de 180 graus. Eu fiz duas trocas. Eu troquei 4 por 1 e troquei 3 por 2. Duas trocas, retornou à configuração que era inicial. Então, essa molécula é exatamente igual a essa. E é isso que eu quero. Eu quero atribuir a configuração de uma molécula. Só que para essa molécula estar representada, às vezes eu não posso estar enxergando ou não estar obedecendo ao sistema de nomenclatura, que diz que o grupo de menor prioridade tem que estar para trás do plano, ele tem que estar sempre na cunha tracejada. Então, para poder fazer isso, eu posso ou fazer um giro no espaço e deixar o grupo de menor prioridade mais distante de mim enquanto observador, ou eu fazer duas trocas. Duas trocas retornam à configuração inicial. Uma troca inverte a configuração. Então, eu não quero isso, eu não quero que inverta a configuração. Eu quero só que aquela molécula esteja num arranjo espacial diferente para poder eu conseguir deixar o grupo de menor prioridade mais distante de mim enquanto observador,
ou seja, atrás da página, ou seja, a cunha tracejada seja o grupo de prioridade 4. Depois que eu deixei aqui, ó, o grupo de prioridade 4 mais distante de mim enquanto observador, eu vou observar agora a sequência do caminho 1, 2, 3, ou dos grupos A, B, C, dependendo de como você atribuir essas prioridades. Aqui no caso, 1, 2, 3. Então, eu vou seguir o caminho 1, 2, 3 e vou ver se esse circuito ele confere um sentido horário ou um sentido anti-horário. Nesse caso daqui, ó, o caminho 1, 2, 3, ele gira a fim de adquirir um sentido anti-horário. Então, aqui a gente já encerra como é que essa nomenclatura ela vai ser dada para aquela molécula daquele exemplo anterior. Todas as vezes que o percurso das ordens de prioridade 1, 2 e 3, eles fizerem um sentido anti-horário, ele vai ser nomeado aquele enantiômero com a letra S em itálico maiúsculo, que diz respeito a uma configuração sinister do latim, que quer dizer sentido anti-horário. Já se o sentido 1, 2, 3, entre essas prioridades, ele fizer um sentido horário, esse enantiômero ele vai ser designado como R, do latim rectus. Então, sentido horário, a configuração é R, sentido anti-horário, a configuração é S. Para aqueles que ainda confundem o que é sentido horário do sentido anti-horário, preste atenção no relógio. Como é que o relógio ele gira? Ele gira assim. No caso, para vocês que estão vendo aqui, ele gira assim, né? Então, a ordem como esse relógio ele gira seria no sentido horário. A ordem contrária como o relógio gira seria o sentido anti-horário. Se as ordens de prioridade estabelecidas pelo sistema de Kahn-Gold Prelog satisfazerem 1, 2, 3 no sentido horário, o isômero em questão vai ser o R. Se eles satisfizerem um sentido anti-horário, o isômero em questão vai ser o isômero S. Então, a nomenclatura ela só é obtida dessa forma. Vocês têm que saber somente isso a princípio. Vamos dar exemplo. Quando átomos iguais estão diretamente ligados ao centro de quiralidade, a gente vai observar a conectividade do vizinho, do átomo vizinho. E essa diferença, ela pode ser dada no segundo átomo vizinho, no terceiro, no quarto, ou até eu achar onde vai ser o primeiro ponto de diferença. Para aquele exemplo que falamos aqui agora há pouco, ó, a gente tem um ponto de diferença apenas no carbono 4. Aqui, ó, esse carbono ainda é igual a esse, ó, porque esse está ligado a 2 hidrogênios é um carbono, esse está ligado a 2 hidrogênios é um carbono. Esse daqui é idêntico a esse é idêntico a esse, mas quando a gente chega nesse carbono daqui, ó, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, e esse carbono aqui, que é o ponto de distância, né, está ligado a 2 hidrogênios e um carbono. Então, esse carbono é diferente desse. Então, esse grupo daqui, ele consequentemente vai ser diferente desse. Então, a gente, para poder atribuir a prioridade desses grupos, estando inicialmente átomos iguais ligados diretamente a esse centro de quiralidade, a gente vai ter que achar qual que é o primeiro ponto de diferença. Então, aqui a gente tem, ó, esse exemplo desse álcool, onde, para esse carbono daqui, que seria o centro de quiralidade, esse daqui ó, não é centro de quiralidade, porque esse aqui está ligado a 2CH3. Esse aqui está ligado a 3 hidrogênios. Depois vocês visualizem aí que nenhum desses outros átomos de carbono constituem centro de quiralidade, porque eles não estão ligados a 4 grupos diferentes. Então, o único centro de quiralidade aqui nessa molécula seria esse daqui. Esse daqui está ligado ó, a um hidrogênio. Esse daqui está ligado a um oxigênio, diretamente, observem, diretamente. Já esse carbono daqui está ligado a um carbono e a outro carbono. Visualmente, eu já consigo observar que esse grupo daqui, ele não é igual a esse grupo daqui. Então, consiste sim de um centro de quiralidade. Porém, eu vou ter que estabelecer agora prioridades. E como é que eu venho estabelecer essas prioridades? Inicialmente, já dá para poder a gente dizer quem é que seria a maior e quem é que seria a menor prioridade. Porque aqui eu tenho
Quem são os átomos diretamente ligados ao centro de quiralidade? Hidrogênio, oxigênio e carbonos. Hidrogênio é o de menor número atômico, oxigênio é o de maior número atômico. Então, notem aqui que eu já coloquei, ó, 1 e 4 para essas prioridades. Só que aqui eu tenho carbono e carbono. Então, eu tenho que observar a quem esses carbonos estão ligados para poder eu determinar quem seria a prioridade 2 e quem seria a prioridade 3. Inicialmente, ó, o carbono é uma espécie tetravalente. Só que uma das valências já vai estar comprometida já, que é a valência do centro de quiralidade, para ambos. Então, eu vou avaliar quem são as outras 3 valências. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado a 2 hidrogênios e a 1 carbono. Então, ó, 1 carbono e 2 hidrogênios. Já esse carbono daqui está ligado a 1 carbono e a 2 hidrogênios. Então, simplesmente olhando esses 2 carbonos, eu não consigo dizer quem é a prioridade 2 e quem é a prioridade 3, porque eles estão ligados a exatamente os mesmos átomos. Aí eu vou e passo para o átomo seguinte. No caso, o seguinte seria esse e o seguinte seria esse. Observando esses 2 átomos aqui, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado, além desse que eu não vou levar mais em consideração, né, porque eu já vi esse daqui está ligado a 2 hidrogênios e a 1 carbono. Então tá aqui, ó, 2 hidrogênios e 1 carbono. E esse daqui está ligado a 2 carbonos e a 1 hidrogênio. O carbono é tetraédrico, tetravalente. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, aqui falta hidrogênio. Então ele está ligado a 2 carbonos e a 1 hidrogênio. Ora, esse carbono aqui se iguala com esse. Esse hidrogênio se iguala com esse. Porém, eu tenho aqui, ó, 1 carbono e 1 hidrogênio. E o carbono, ele é maior prioridade do que o hidrogênio devido ao seu número atômico. Então, esse grupo como um todo, ele vai ser a prioridade 2, e esse grupo como um todo, ele vai ser a prioridade 3. Então, já numerei aqui, ó, 2 e 3, conforme as prioridades. Posteriormente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar se o grupo de menor prioridade vai estar para trás. Aí, para poder simplificar e a estrutura não ficar tão grande, o centro de quiralidade você representa ele aqui individualmente, ó. Então, 2 ligações aqui no plano, 2 ligações aqui no plano. 2 ligações fora do plano, 2 ligações fora do plano. E numero o que está lá, igualzinho, ó. 4, 1, 2, 3. O grupo de menor prioridade, ele não está obedecendo ao que o sistema de Cain-Gold-Prelog ele preconiza, que é ele está atrás do plano, ele está mais distante de você enquanto observador. No caso dele aqui, ó, ele está saindo do plano, então ele está pertinho de você. Ele tem que estar distante de você. Então eu tenho que colocar ele aqui para trás. Aí você opta, ou você dá um giro de 180 graus, ou você faz qualquer uma de 2 trocas. Trocou 2 vezes, ou girou no plano 180, eu vou ter, ó, essa representação daqui. Mudei, ó, o 1 e o 4, e também mudou o 2 e o 3 de posição. Agora eu vou observar a sequência 1, 2, 3, se ela é observada um sentido horário ou um sentido anti-horário. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, gira igualzinho a um relógio. Então, esse daqui, esse isômero representado seria o isômero R. Se esse daqui é o isômero R, então agora eu consigo escrever qual que é a nomenclatura para essa molécula. Então, esse aqui seria o R, 2-metil-decan-4-ol. Sempre a determinação de qual enantiômero ele deve vir precedido a nomenclatura completa entre parênteses e em itálico. Isso se a molécula possui apenas 1 centro de quiralidade. Se ela possui apenas 1 centro de quiralidade, não precisa dizer, por exemplo, onde está esse centro de quiralidade. Já se ela possui 2 ou mais centros de quiralidade, eu preciso, além da configuração R ou S, dizer em que carbono vai estar sendo evidenciado. Então, a gente vai ver 2R, 3S, alguma coisa, ou 2R, 4R, alguma coisa, certo? Então, essa nomenclatura, a partir de agora, de uma forma mais completa, eu preciso colocar
qual que é a configuração daquele isômero, entre parênteses, itálico e maiúsculo, a letra R ou a letra S, sendo o isômero rectus ou sinister, o isômero que as prioridades giram para o sentido horário ou para o sentido anti-horário, certo? Então, a partir dessa estrutura daqui, ó, que seria o isômero R, eu consigo identificar, por exemplo, quem seria a minha substância S. Se eu quisesse, por exemplo, desenhar a substância S dessa configuração daqui, ou eu podia trocar esses dois grupos aqui, só dois grupos, porque a gente viu que apenas uma troca de qualquer dois grupos, a gente inverte a configuração, ou trocar esses dois grupos aqui, ó, tirar todo esse grupo daqui, jogar para o lado de lá, e todo esse grupo daqui jogar para o grupo de cá, para o lado de cá. Então, eu teria o outro isômero do R2-metil-decan-4-ol, que seria o S2-metil-decan-4-ol. Esse isômero que está representado é o isômero R. Mas se, por exemplo, eu pedisse para poder você representar o isômero dele, o enantiômero dele, para todo enantiômero R, ele tem um par S. Para todo S, ele tem um par de um enantiômero R, que seria a sua imagem especular. Aqui a gente tem um outro exemplo, outros dois exemplos, na verdade, né? Aqui, ó, diretamente ligado a esse centro de quiralidade, a gente tem, ó, o hidrogênio, a hidroxila, no caso, o oxigênio, e dois átomos de carbono. Aqui seria a prioridade 4 e aqui seria a prioridade 1, como a gente já visualizou, porque o hidrogênio, entre todos os átomos que estão diretamente ligados ao centro de quiralidade, nesse caso aqui, ele vai ser o de maior prioridade porque ele tem um maior número atômico. 8, 6, 6 e 1. Só que aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um outro carbono. Esse carbono aqui está diretamente ligado a 2 hidrogênios e a 1 oxigênio. Esse carbono aqui está ligado a 3 carbonos. A gente não vai observar o somatório dos números atômicos daquele grupo que está diretamente ligado ao centro de quiralidade, e sim ao aparecimento de um átomo que já seja prioridade por sobre qualquer um dos outros que esteja contido no outro grupo vizinho. Então aqui, ó, para esse carbono, como ele não conseguiu por si só distinguir quem seria a prioridade, eu vou olhar a vizinhança. Ele está ligado a um oxigênio e a 2 hidrogênios. Então, um oxigênio, quando eu comparo com um carbono, que seria qualquer um desses 3 carbonos aqui, ó, do carbono do outro centro de quiralidade, eu tenho uma preferência, uma prioridade maior para esse daqui, para esse carbono daqui. Por quê? Ele está ligado a um átomo que possui maior número atômico do que o outro está ligado. Então, a gente não vai observar o somatório dos átomos, e sim se aparecer um átomo que já tenha maior prioridade. Então, aqui nesse caso, a gente caiu no mesmo problema que a gente teve anteriormente. Diretamente ligado, a gente tem 2 átomos iguais. Tivemos que olhar a vizinhança. Olhando a vizinhança, a gente vai achar um átomo que seja diferente e maior prioridade. Achou isso? Já atribui as prioridades estabelecidas por Kahn e Gould-Pelog. Então, esse grupo CH2OH, ele é prevalente sobre esse grupo C, CH3, 3 vezes. Então, aqui seria a prioridade 2 e aqui seria a prioridade 3. E a 1 e 4 a gente já tinha dito anteriormente, né? Mas uma vez, olha, o grupo 4, ele está mais longe, mais perto de você, perdão, enquanto observador. E ele tem que estar aqui atrás, fazendo uma troca e eu inverto a configuração. Então, eu tenho que fazer mais uma troca. Qualquer 2 trocas entre 2 grupos químicos, a gente mantém a configuração igual. Ou simplesmente dá um giro no plano de 180 graus. Girou, ó, 180 graus, eu tenho esse arranjo, essa disposição espacial dos átomos. Vou observar agora o percurso 1, 2, 3, se está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Estando no sentido horário aqui nesse caso, esse isômero representado seria o isômero R. Então, qual que seria a nomenclatura dele? R, 3,3 de metil, butan, 1,2 diol. O R, entre parênteses, maiúsculo e em itálico. Certo? Aqui, ó, a gente tem um outro exemplo mostrando também como é que a gente consegue visualizar essas diferenças. Só que aqui agora a gente observa
ligações múltiplas. Aqui, ó, diretamente ligado a esse centro de quiralidade aqui, eu tenho, ó, um carbono, um carbono, um carbono e um carbono. Só que visualmente eu já consigo observar que esses carbonos eles são diferentes. Mas eu preciso saber como é que eu vou estimar a prioridade para esses átomos de carbono. Então, como é que isso vai ser dado? A gente vai ter que olhar a vizinhança. Então, para esse carbono em verde, como é que eu consigo observar ele? 2 hidrogênios e um carbono. Para esse carbono em azul, 3 hidrogênios, que seria o grupo CH3. Para esse carbono, que eu consigo observar? 2 hidrogênios e um carbono. Para esse daqui, que eu consigo observar? 2 oxigênios, uma ligação múltipla com um átomo diz respeito à duplicidade com aquele mesmo átomo. Então, quer dizer que se eu tenho uma ligação C dupla O, quer dizer que esse carbono está ligado a 2 átomos de oxigênio. É como se ele fizesse 2 ligações com o mesmo átomo. Então, oxigênio, oxigênio, aqui em amarelo, olha. E um hidrogênio para poder satisfazer a tetravalência do átomo de carbono. Então, o que é que eu consegui observar? Que a partir do que a gente viu preliminarmente, esse grupo em azul, ele vai ser o de menor prioridade, porque ele vai estar ligado somente a hidrogênios. Aqui eu já tenho um carbono, e aqui eu tenho um oxigênio, então esse daqui já perdeu, então ele seria de prioridade 4. Mas, para esse em amarelo, ele vai ser de prioridade 1, porque ele apareceu um átomo de oxigênio. Então, apareceu um átomo de oxigênio, esse átomo daqui ele vai ser, pelo maior número atômico, maior preferência sobre os demais. Então, o em azul seria a prioridade 4 e o em amarelo a prioridade 1. Mas as prioridades 2 e 3, olha, ficaram empatadas. Carbono, hidrogênio, hidrogênio. O que é que eu vou fazer? Olhar a vizinhança. Olhando a vizinhança, esse carbono aqui ele vai estar ligado a 3 hidrogênios. Já esse carbono daqui, cadê? Esse carbono daqui ele vai estar ligado a 2 hidrogênios e um carbono. Apareceu um carbono, esse aqui é prioridade sobre esse, então esse aqui vai ser a prioridade 2, o em verde, e o em vermelho a prioridade 3. Do jeitinho que está aqui, eu coloco os números. 1, 4, que foi os primeiros que eu observei, 2 e 3. Nesse caso daqui, a prioridade 4, ela está saindo do plano. Ela precisa estar entrando no plano. O que é que eu vou fazer, então? Vou fazer 2 trocas. Então, a primeira troca é entre esses 2 grupos e depois você pode trocar qualquer um desses grupos aqui sem mexer naquilo que você colocou para trás para poder obedecer ao sistema de classificação. Então, eu troquei aqui, 1 pelo 3. Troquei o 2 pelo 4. Notem que houve alternância de posição aqui, e troquei o 1 pelo 3. 2 trocas. Essa molécula é exatamente igual a esta. Eu não mexi na configuração. Eu vou observar agora o caminho 1, 2, 3. O caminho 1, 2, 3, satisfaz um sentido anti-horário. Sentido anti-horário, a configuração é S. Então, o nome desse composto aqui seria o S2-etil, 2-metil-hexanal. Certo? Agora a nomenclatura está mais completa. Vale destacar que eu só consigo atribuir nomenclaturas de enantiômeros se eu conseguir observar que o átomo de carbono do centro de quiralidade ele consiste de 2 ligações no plano e 2 ligações fora do plano. Se isso não acontecer, eu não consigo fazer a atribuição daquela representação em específico. Então, para poder eu fazer a representação de um isômero R ou de um isômero S, o centro de quiralidade ele tem que estar na sua forma tridimensional, ou seja, 2 ligações no plano e 2 fora do plano, necessariamente. E um último exemplozinho aqui, só para poder a gente fechar essa parte de atribuição de nomenclatura, visualizando como é que seria estabelecida essas prioridades, a gente tem aqui, mais uma vez, um centro de quiralidade, e esse centro de quiralidade está ligado a um oxigênio, diretamente, né, a um oxigênio, a um hidrogênio, a um carbono e a outro carbono. Então, como é que eu vou distinguir, dentre esses 2 carbonos, quem seria a prioridade 2 e 3, uma vez que a 1 e a 4 seria o hidrogênio e o oxigênio. Porque aqui a gente tem 3 átomos diferentes ligados ao centro de quiralidade.
Carbono, oxigênio e hidrogênio. Oxigênio, como é de maior número atômico, maior prioridade. Notem que aqui, ó, a cunha que está saindo do plano já é a 1 e aqui está entrando no plano já é a 4, certo? Então eu vou observar, dentre esses carbonos aqui, quem seriam as prioridades. Esse carbono daqui, ó, de uma ligação tripla, é como se ele tivesse ligado a 3 vezes esse mesmo átomo de carbono. Então tem aqui, ó, 3 carbonos. E aqui, na ligação dupla, ele está ligado a 2 carbonos, mas ele também está ligado a um outro carbono, que seria o do grupo CH3. Então, diretamente ligado, ambos os carbonos estão ligados a 3 carbonos. Então, o que é que eu vou fazer? Olhar a vizinhança. Olhando a vizinhança, agora eu vou olhar esse carbono e esse daqui. Porque se eu olhasse esse daqui, já ia dar na cara que ele ia perder. Então, eu continuo com uma sequência sempre de ligações múltiplas. Então, observando esse carbono daqui, ó, ele está ligado a 2 hidrogênios e a 1 carbono. 2 hidrogênios e 1 carbono. Já esse carbono daqui, ó, da vizinhança, ele está ligado a 2 carbonos e a 1 hidrogênio. Apareceu aqui, ó, um ponto de diferença. Esse daqui, no caso, seria a prioridade 2 e aqui seria a prioridade 3. Coloquei aqui, ó, 2 e 3. Vou observar agora se o grupo de menor prioridade já está para trás. E acontece que já está para trás. Aqui, o 4 já está para trás. Então, só é observar o trajeto 1, 2, 3. O trajeto 1, 2, 3, olha, satisfazendo um sentido anti-horário, esse isômero que está aqui representado seria o isômero S. Então, como é que seria o nome desse isômero? Seria o S2-metil, pente 1-en, 4-in, 3-ol. Notem que aqui as insaturações elas foram colocadas em ordem alfabética, certo? E a numeração foi dada em função da função álcool, a numeração da cadeia, ela foi dada em função da função álcool. Então, 3-ol, certo? Saindo em relação a essas nomenclaturas, eu pego aqui, eu volto com meus modelos. A gente viu que sempre quando a gente falava sobre uma classe de moléculas, a gente vinha falar sobre propriedades. E quando eu observo enantiômeros estão representados basicamente essa mesma função orgânica. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor que um álcool. Esse álcool daqui ele só vai diferir em relação ao seu arranjo espacial. Se os sítios de interação daquela molécula, ou uma com a outra, ou de uma com a água, ela vai ser idêntico, então todas as características, todas as propriedades físicas de enantiômeros, elas são a mesma, elas são exatamente iguais. Então, enantiômeros RS, eles vão possuir a mesma solubilidade aquosa, eles vão possuir o mesmo ponto de fusão, eles vão possuir o mesmo ponto de ebulição, a depender do estado físico da matéria no qual eles vão ser encontrados. Ou seja, eles vão possuir todas as propriedades físicas iguais umas às outras, à exceção de uma. Enantiômeros diferem em relação à sua atividade óptica. Então, moléculas que são quirais, elas têm uma propriedade distinta, uma propriedade particular, que seria a capacidade de desviar a luz planopolarizada. Então, um químico ele observou isso através de um experimento que estava fazendo e ele observou que substâncias quirais, que são apresentadas como sendo enantiômeros, eles são capazes de desviar a luz planopolarizada. E o que é essa luz planopolarizada? A gente entende como sendo a luz normal, essa luz que sai, por exemplo, de uma lâmpada, como um conjunto de ondas eletromagnéticas plano-perpendiculares. Então, é como se eu tivesse saindo de um feixe de luz vários planos perpendiculares a um feixe de onda eletromagnética. Durante a mensuração da atividade óptica, o que é que acontece? Essa luz planopolarizada, que possui lá vários feixes perpendiculares entre si, eles vão passar por um polarizador. E esse polarizador vai funcionar como se fosse um filtro. Dessas luzes todas polarizadas, desses feixes todos perpendiculares, ele vai selecionar apenas um em uma direção e em um único sentido. Então, a gente diz que a luz ela está agora planopolarizada. Esse químico daqui, ó, Biot, ele observou que quando esse feixe de luz polarizado, planopolarizado, ele passa através de uma solução que contém
moléculas orgânicas que têm essa característica de se apresentarem como sendo enantiômeros, ele vai sofrer um desvio. Esse feixe plano polarizado ele vai sofrer uma rotação. A essas substâncias que são capazes de causar rotação da luz plano polarizada, elas são denominadas de substâncias opticamente ativas, porque elas vão apresentar atividade óptica. Então, todos os enantiômeros, eles possuem atividade óptica. Há algumas exceções que a gente vai observar daqui a pouquinho. Essa rotação que o feixe de luz plano polarizado ele sofreu, a gente vai chamar de ângulo de rotação alfa, e ele vai ser medido através de um equipamento, através de um instrumento chamado de polarímetro. Como é que funciona esse experimento? Aqui seria um polarímetro de uma forma geral, e aqui a gente tem uma câmara onde a gente tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz geralmente é uma fonte de luz da linha D de sódio, que ela possui um comprimento de onda específico para poder a gente diminuir a margem de erro de como é que esse experimento ele vai ser feito. Então, essa luz aqui, ele vai emitir vários feixes perpendiculares entre si. Notem que aqui eu tenho a luz não polarizada, ou seja, o feixe saindo totalmente difuso, perpendiculares entre si. E ele vai passar por um aparelho chamado de polarizador. E esse polarizador, notem que aqui ele está todo mundo na vertical, ele vai filtrar daquele feixe difuso, daquele conjunto de feixes difusos, ele vai selecionar somente aquele que passa em uma única direção e sentido. Então, notem aqui que só passou pelo filtro, só passou pelo polarizador, aquele que estava na vertical. Aqui eu tenho uma câmara, e essa câmara, uma cubeta, que é onde vai ser acondicionada a solução que contém a amostra orgânica, vai ser incidida a luz que passou, que saiu da minha fonte luminosa, passou pelo polarizador, e agora ela é a luz plano polarizada. Ela está aqui numa única direção em sentido planar e polarizada porque ela passou pelo polarizador. Quando esse feixe de luz ele passar aqui pela solução que contém a substância orgânica, ele vai sofrer um desvio. Sofrendo desvio, eu digo que essa substância ela tem uma atividade óptica. E eu vou conseguir mensurar esse desvio através do que a gente chama de analisador. O polarímetro, que seria o equipamento como um todo, ele possui um polarizador, e esse polarizador ele tem lá uma marcação de 0, positivo para o lado direito e negativo para o lado esquerdo. E o giro, a gente vai conseguir observar a angulação onde a gente vai enxergar o feixe de luz passando. Então, a gente vai girar o analisador até enxergar o feixe de luz. Enxergou o feixe de luz, aquele analisador ele vai estar apontando para uma angulação. Então, a gente vai anotar essa angulação e o sentido dessa angulação, se foi para o sentido horário ou se foi para o sentido anti-horário. Então, está aqui, eu, enquanto observador, observando qual que é o desvio, se foi para a esquerda ou se foi para a direita. Então, além do ângulo de rotação, como eu havia falado, né, que o analisador ele vai me mostrar, a gente vai descobrir qual que é o sentido dessa rotação. Então, a gente vai classificar esses enantiômeros como sendo substâncias levógeras e como sendo substâncias destrógeras. Substâncias levógeras são aquelas moléculas que são opticamente ativas, ou seja, elas conseguiram desviar a luz plano polarizada, só que esse desvio foi um desvio para a esquerda. Então, desvio para a esquerda, valores negativos de alfa, valores negativos de ângulos de rotação. Já as substâncias destrógeras são aquelas que conseguem causar desvio da luz plano polarizada para a direita. Então, a gente tem como padronização todos os ângulos que estão à direita são os ângulos positivos. Então, uma substância destrógera, eles vão receber também um sinal positivo ou uma letra D minúscula. E as substâncias levógeras vão receber um sinal de negativo na frente ou um L minúsculo. Vale salientar que a atividade óptica ela não tem relação direta com o sistema de classificação de Kahn-Gold-Prelog. Porque a gente viu agora há pouco que, girando as ordens de prioridade 1, 2, 3, dando sentido horário, seria R, e girando no sentido horário seria S. R e S não têm relação direta nenhuma
com ela desviar a luz plano polarizada para levógero ou destrógero, para a direita ou para a esquerda. Ou seja, traduzindo em miúdos, uma substância R de configuração, ela não necessariamente ela vai ser destrógera, ela pode ser uma substância levógera, porque aqui a gente está falando sobre propriedades desses enantiômeros. Lá atrás a gente falou sobre um sistema de classificação de nomenclatura. Então, quando a gente for nomear um isômero R, esse isômero R ele pode ser uma substância levógera ou uma substância destrógera, porque isso aí é intrínseco da molécula, é uma propriedade da molécula, e não é advindo de um sistema de classificação que unifica várias moléculas no mesmo saco. Então, a propriedade física, ela não tem relação direta nenhuma com o sistema de classificação. Então, uma substância S, um enantiômero S, ele pode ser levógero, mas ele também pode ser destrógero. Assim como um isômero R, ele pode ser destrógero, mas ele também pode ser levógero, certo? Essas nomenclaturas que afirmam a atividade óptica desses enantiômeros, elas podem ser convencionadas à sua escrita ou com um sinal positivo, se for destrógero ou um D minúsculo, ou um sinal negativo, se for uma substância levógera, ou um L minúsculo. Por exemplo, quando eu falo da menos morfina, eu estou falando sobre o isômero levógero da morfina. Não estou necessariamente falando sobre se é o isômero R ou o isômero S. Aí eu vou ter que ver a sua estrutura para saber qual daqueles que conseguiu girar a luz plano polarizada para a esquerda, aqui no caso para a morfina, se ele é o isômero R ou se ele é o isômero S. Aqui nessa classificação, eu só consigo dizer que ele é o isômero levógero da morfina. Assim como para a sacarose, que aqui está representado com o sinal positivo, eu estou falando sobre o enantiômero destrógero da sacarose, certo? Então, esses sinais de negativo e positivo, ou D minúsculo ou L minúsculo, eles não têm direta relação com o sistema de notação de nomenclatura estabelecido por Kahn-Grove e Prelog. Então, a gente não consegue ter uma relação direta entre R e destrógero e nem S e levógero, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode acontecer de uma substância destrógera ela ser R? Pode, mas isso não é sempre que vai acontecer, não é uma convenção. Então, existe essa distinção entre as duas coisas que são feitas, tá? Esse ângulo de rotação, quando ele está sendo mensurado, ele vai ter algumas dependências, e a primeira dependência é em relação ao número de moléculas opticamente ativas que são encontradas naquela solução e que o feixe de luz vai incidir por essa solução. Então, a gente tem uma dependência do ângulo de rotação em relação à concentração da amostra. Se a concentração é duplicada, a rotação também vai ser duplicada. E uma outra interferência, uma outra dependência que esse ângulo de rotação ele pode sofrer é em relação ao caminho óptico percorrido através dessa solução. Ou seja, a gente vai acomodar, vai alocar essa solução em uma cubeta para poder ser analisada durante a análise lá no polarímetro. Então, essa cubeta ela pode ter vários tamanhos. E esse tamanho seria basicamente o que a gente chama de caminho óptico, que é o caminho que a luz vai passar até incidir lá na minha amostra. Se esse caminho óptico ele é duplicado, a rotação ela também vai ser duplicada. Então, esse modo como o ângulo de rotação ele vai ser apresentado de uma forma de literatura, ele vai ser apresentado como sendo uma rotação específica. E nessa rotação específica é agrupado, é condensado um conjunto de informações para que a gente minimize essas interferências. Então, a rotação específica, o que a gente chama de alfa D diz respeito à fonte luminosa, que seria uma linha D de sódio, que possui um comprimento de onda que é específico. Então, a lâmpada que vai estar contida lá no polarímetro tem que ser uma lâmpada D de sódio. Então, esse valor aqui, essa letrinha que está subescrita, diz respeito à fonte luminosa que vai gerar os feixes de luz. Então, a rotação específica
nada mais é do que a rotação observada, ou seja, o ângulo de inclinação para dentro e para a esquerda, quando a luz de comprimento de onda de 589 nanômetros, que é a linha D, o comprimento de onda da linha D de sódio, é usada com um comprimento de caminho de amostra L de 1 decímetro, ou seja, a cubeta ela vai medir 1 decímetro, a concentração de uma amostra de 1 grama por ml. Então, a essa concentração eu vou ter uma concentração de 1 grama por ml. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer uma equaçãozinha. Por quê? Soluções que contêm lá essa concentração de 1 grama por ml, elas são muito concentradas. E o que é obtido dentro da química orgânica, geralmente são quantidades muito pequenas. Então, quando eu não tiver essa concentração em específico, para poder eu calcular o alfa-D, eu posso calcular através dessa equaçãozinha daqui, onde a rotação específica vai ser o ângulo que foi observado experimentalmente, o alfa que foi observado experimentalmente lá no polarímetro, sobre a concentração da amostra em grama por ml, vezes o comprimento da cubeta em decímetro. Então, observem a essas unidades, porque durante o problema eu posso estar colocando lá concentrações diferentes, posso estar colocando cubetas de tamanhos diferentes e posso estar variando alguma outra coisa que não diz respeito à convenção que é dada para o cálculo dessa rotação específica. A rotação específica ela é calculada observando um comprimento de onda específico, que seria o comprimento de onda da luz D, um valor de comprimento de caminho óptico específico de 1 decímetro, então a cubeta ela deve medir 1 decímetro, a uma concentração de 1 grama por ml. Se eu tiver variações em relação ao tamanho de cubeta ou à concentração, isso tem que ser colocado na mesma unidade para poder eu aplicar aqui a essa fórmula e conseguir descobrir qual que é essa rotação específica. Então aqui a gente tem um problema. Fala assim, ó, quando 0,3 gramas de sacarose é dissolvido em 10 ml de água e colocado em uma célula de 10 centímetros de comprimento, é observada uma rotação de mais 1,99, utilizando a linha D de sódio a 20 graus Celsius. A temperatura também ela vai influenciar lá na observação da rotação específica, mas geralmente ela é a temperatura que é estabelecida pelas condições normais de temperatura e pressão, que seria, no caso, 20 graus Celsius. Então, a cubeta, foi dito aqui, ó, que mede 10 centímetros. 10 centímetros equivale a 1 decímetro. E a solução foi dito aqui, ó, que eu peguei 0,3 gramas de sacarose e dissolvi ela em 10 ml. Só que a concentração da amostra para poder aplicar a fórmula da rotação específica tem que estar em gramas por ml. Então eu faço uma regra de 3 simples. 0,3 gramas vai estar em 10 ml e em 1 ml vai ter X. Descobrir qual que é a concentração da sacarose em 1 ml, grama por ml. Agora é só substituir. O alfa-D vai ser o valor alfa que foi dado do desvio experimentalmente, 1,99, sobre a concentração vezes o caminho óptico, o comprimento do caminho óptico. Concentração 0,03, comprimento do caminho óptico em decímetros, 1. Achei uma alfa-D a 20 graus Celsius de mais 63,3. A rotação específica ela é representada de forma adimensional, então ela não tem unidade. Então ela não é explícita em graus, ela não é explícita em nada, porque é uma convenção que é dada para esse valor de rotação específica. Então eu consegui evidenciar, ó, que a sacarose que eu preparei, ela é o isômero destrógeno, tá aqui, ó, o valor positivo, e o alfa-D dela, a rotação específica, obedecendo todas a padronização que é estabelecida para poder unificar o modo como esse desvio ele é observado, de valor de 63,6. Então, o experimental foi de 1,99, mas isso aqui requeria algumas condições. Para poder unificar o que eu estou fazendo aqui, com condições diferentes do que você está fazendo lá, em outro lugar, em outro país, em outro estado, nas suas condições, eu utilizo essa fórmula aqui da rotação específica e todo mundo vai achar esse mesmo valor daqui. Esses valores aqui, por exemplo, para fármacos, para alimentos, eles são achados em farmacopeia. Então, é o que a gente observa de modo experimental. Só para poder a gente encerrar, tá? Faltam 5 minutinhos, mas dá para poder a gente observar só esse último exemplo. Quando a gente fala
da constituição. Por exemplo, eu tenho um pozinho, e esse pozinho ele constitui de uma substância que contém enantiômero. Se eu contiver somente um enantiômero naquela minha amostra, eu chamo que a minha solução ou a minha amostra ela é opticamente pura, ou seja, ela só possui um único isômero. Se eu tiver mais do que um isômero lá, eu posso ter, por exemplo, quantidades iguais desses isômeros, desses enantiômeros no caso. Se eu tiver quantidades iguais lá, 50% do enantiômero R e 50% do enantiômero S, eu digo que essa solução agora ela se trata de uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É quando eu tenho uma solução ou quando eu tenho uma amostra que contém naquela amostra quantidades iguais de ambos os enantiômeros, do R e do S, ou seja, 50% do R e 50% do S. E essa mistura racêmica ela vai ser opticamente inativa. Se eu tiver apenas um isômero, essa substância ela é opticamente ativa porque ela é capaz de desviar a luz polarizada. Mas se eu tiver uma solução que contenha quantidades iguais dos dois isômeros, é como se um isômero girasse, por exemplo, 10 graus à direita e o outro isômero girasse 10 graus à esquerda. No final das contas, eles iam se anular. 10 graus negativos com 10 graus positivos, ele chegaria lá no zero do meu polarímetro, do meu analisador do polarímetro. Ou seja, soluções que contêm quantidades idênticas de proporções desses enantiômeros, ela é chamada de mistura racêmica e ela é denominada como sendo opticamente inativa. Porque o mesmo desvio que os 50% de um isômero vai dar para um lado, ele vai dar para o lado contrário. Como um valor é negativo e o outro é positivo, eles vão se anular. Se vai ficar lá no zero, a solução ela vai ser opticamente inativa. Misturas racêmicas são opticamente inativas. Porém, essas quantidades diferentes, essa presença diferente, na verdade, desses dois isômeros, elas podem ser em proporções que são diferentes. Não necessariamente ela precisa ser em proporções iguais. Aí aqui eu tenho um exemplo, uma solução de butanol que contém 70% de um isômero R e 30% do isômero S. Ou seja, existe mais isômero R do que isômero S. Nessa solução, portanto, vai existir um excesso de um enantiômero, que é o que a gente chama de excesso enantiomérico. Nesse caso, o excesso enantiomérico vai ser de 40% do isômero R. E de onde é que vem esse 40%? 70% menos os 30%. Está errado. Menos os 30%. E por que a gente faz 70 menos 30? Porque é como se fosse 30% desse isômero R se anulando com os 30% do isômero S, sobrando ainda 40% do isômero R, que satisfaz o excesso desse isômero presente naquela amostra. Então, é como se eu tivesse 30% que se anulasse com os 30% de mistura racêmica, digamos assim, do isômero S, e ainda sobrasse 40%. Esse que sobra é o que a gente chama de excesso. E, nesse caso, o excesso foi do isômero R. Existe uma formulazinha básica para poder a gente calcular esse excesso enantiomérico, que seria em termos de valores de ângulos de rotação. Como é que a gente faz para poder calcular esse excesso enantiomérico em relação dos valores de alfa? Se a gente pegar os valores modulares, ou seja, a gente não vai levar em consideração valores positivos e negativos que foram observados lá na experimentação, do alfa que foi observado, e vai confrontar com o alfa que já é estabelecido como um valor do ângulo de rotação do enantiômero puro. Então, a gente vai observar na experimentação que eu estou fazendo e confrontar com um dado que já é conhecido, que seria o alfa do enantiômero puro, e depois multiplicar por 100. É assim que a gente calcula o percentual de excesso enantiomérico. Aqui tem um exemplozinho bem simples. A rotação específica da adrenalina opticamente pura em água é de menos 53 graus. Grava essa informação.
Um químico projetou uma roda sintética para a separação da adrenalina opticamente pura, mas suspeitou que o produto estivesse contaminado com pequenas quantidades do enantiômero indesejado. A rotação específica observada por ele foi de 45 graus. Aí ele pede para poder calcular o excesso enantiomérico do produto. Como é que eu vou calcular? Só é pegar o valor modular do que foi observado, no caso 45 graus, sem levar em consideração o valor negativo, nota que está em módulo, dividido por 53, que é aquele valor que é conhecido, que é observado do enantiômero puro. 45 sobre 53 vezes 100. Isso aqui dá um excesso enantiomérico de 85%. Ou seja, o enantiômero em questão para a adrenalina que ele queria obter é o enantiômero levógero, o que desvia para a esquerda, está aqui o sinal negativo. Só que ele obteve um valor de menos 45 graus. Quer dizer que ele obteve aquilo que ele quer, porém ele obteve ainda uma pequena quantidade do isômero levógero, que fez com que o ângulo de rotação específica fosse menor do que o observado. Maior, na verdade, né? Porque o valor negativo. E o que esses 85% querem dizer? Que eu tenho 85% a mais do meu enantiômero levógero. Só que os outros 15% é como se fossem a mistura racêmica. A mistura racêmica que se anulou para poder não interferir nessa atividade óptica. Dos 15% restante, 7,5% é da adrenalina que ele queria, na verdade, e os outros 7,5% é o do enantiômero, que seria o produto de contaminação, o que ele não queria, no caso do isômero do enantiômero, o destrógeno. Então, no final das contas, o que foi que ele obteve? Ele obteve 92,5% de adrenalina que ele queria, levógera, e obteve também 7,5% do enantiômero destrógeno, que era o que ele não queria. Esse 7,5% se anula com os outros 7,5%, sobrando 85% de excesso enantiomérico, que é o que de fato foi responsável pelo desvio da luz plano-polarizada. Então, é dessa forma que a gente calcula o excesso enantiomérico e que a gente faz os desdobramentos do que aquele valor ele quer dizer. Se ele tem um excesso de 85%, os 15% são de mistura racêmica. Então, 15% é do isômero que você está trabalhando e 7,5%, perdão, é do isômero que você está trabalhando e os outros 7,5% é daquilo que você não queria. Esses dois aí, ó, 7,5%, 7,5%, 15%, eles se anularam lá no ângulo de rotação observado pelo analisador do polarímetro. E o que sobrou, que foi responsável pela rotação de fato da amostra, foi responsável lá por 85% do excesso enantiomérico do isômero levógeno aqui no caso, certo? E é isso. Não vai dar para poder a gente continuar a aula de hoje, mas pelo menos a gente findou num ponto que dá para poder a gente fazer uma transição mais adequada para a aula que a gente vai visualizar na semana que vem, certo? Até agora, alguém tem alguma pergunta? Vou parar aqui a gravação, tá?